Pessoal, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar para vocês de proteção familiar, tá? O tema da live hoje vai ser proteção familiar. Como você consegue proteger a sua família, claro, financeiramente, tendo dinheiro, né? O mais importante é isso. Claro que se você não tem uma organização financeira, se você, porventura, não está organizado financeiramente, é lógico que não vai adiantar, né? Mas se você... aí não tenho o que deixar, certo? Gente, desculpa, é que eu tô ajustando o negocinho aqui e acabei me desconcentrando. Então, assim, se você, porventura, tem um planejamento financeiro, como você vai deixar a sua família protegida em caso de você faltar repentinamente, né? Muitas pessoas pensam, mas eu tenho a minha reserva de emergência, eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho alguma grana aplicada, então a minha família tá tranquila, né? Se eu vier a faltar, tá tudo certo, eu não vou ter nenhuma dor de cabeça, eles também não vão ter nenhuma dor de cabeça, claro, a não ser a perda, né? Mas enfim, não vai ter nenhuma dor de cabeça porque a gente acha que a nossa família vai estar tranquila, né? E hoje justamente eu quero explicar para vocês e criar essa reflexão de: será que a sua família está de fato tranquila? Será que a sua família está de fato protegida, né? Mesmo você tendo a reserva de emergência, muitas vezes as famílias não têm base de apoio, né? Não tem com quem contar em caso de falta, em caso de algum problema. Então você sabe se a sua família terá esse apoio, principalmente se você tem filhos, né? Eu acho que a preocupação de todo pai de família, e é muito natural isso, pai de família, mãe de família, né? Não importa, a maior preocupação da gente é justamente a subsistência dos nossos filhos, né? A sobrevivência dos nossos filhos. Como que a gente vai manter os nossos filhos, né? Então, se você é organizado, você acha que está organizado e pensa que está tranquilo, eu quero hoje te fazer uma reflexão, te convidar para fazer uma reflexão sobre essa questão da proteção familiar, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma pulguinha atrás da orelha, tá bom? Gente, então vamos lá, vamos começando. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Peter Falcon e hoje eu quero falar para você sobre proteção familiar, e até o final dessa live eu vou te explicar uma coisa muito simples que você pode fazer para de fato deixar a sua família bem tranquila e as suas finanças de forma acessível a eles, caso você venha a faltar. E eu não estou falando aqui de pai de família ou, né, mãe de família. Eu não estou querendo dizer nada relacionado a quem é o provedor da família, né? Tem famílias que são as mães, tem famílias que são os pais, tem famílias que são os avós. Então, se você tem uma família que depende de você, essa live é para você, tá bom? Você, por exemplo, eu fiz a minha reserva de emergência e eu apliquei ela em Tesouro Direto, que é super seguro. Tudo bem. E aí, em caso de falecimento, você sabe como a sua família vai ter acesso a esse dinheiro que está no seu nome? Você sabe como a sua família, quanto tempo vai levar para a sua família poder ter acesso a esse dinheiro? Qual é o caminho? Qual é o custo disso? Então, isso tudo eu vou te explicar hoje em detalhes, tá bom? Primeiro, justamente, eu quero colocar aqui a reflexão de que o dinheiro ele serve para dar essa garantia de uma vida digna. O dinheiro, muitas vezes, para algumas famílias, serve para sobrevivência. Por que eu digo para algumas famílias? Claro que todo mundo precisa do dinheiro para sobreviver, mas algumas famílias, se ficarem sem a renda do provedor por um mês, vão ficar sem comida, vão ficar sem pagar energia elétrica, vão ficar sem pagar o condomínio. Então, para outras famílias, isso já não é tão problemático. Para famílias que só o provedor trabalha o marido trabalha ou só a esposa trabalham, isso pode ser ainda mais grave, né? Para as pessoas que são autônomas, isso é ainda mais grave. Por quê? Você não tem uma renda garantida, a sua família não tem o que receber. Se você faleceu da noite para o dia e você não gera mais o serviço, você não gera mais a renda. Então a sua família vai ficar totalmente descoberta. Tua família não tem salários a receber, né? E também tem um outro detalhezinho que eu quero colocar para vocês, que é extremamente importante, mas que as pessoas não lembram, é de que se você tiver um caso de morte do cônjuge, né? Enfim, você tiver filhos com eles, os seus filhos são meeiros daquele dinheiro. Então, eles têm direito a metade e a outra metade você. Por mais que seja para a subsistência da família como um todo, você não pode mexer no dinheiro que está aplicado em nome da pessoa que faleceu.
Então, se o provedor financeiro da família falece repentinamente e o dinheiro está, por exemplo, todo numa conta bancária daquela pessoa, e não tem como você mexer no dinheiro muito rapidamente. E como muitas famílias, muitas vezes não tem nenhum dinheiro em casa para ir no mercado, para alguma coisa urgente, comprar um remédio, alguma coisa urgente, essa família fica em uma situação muito vulnerável. Mesmo a pessoa que faleceu tendo deixado dinheiro em conta, certo? Então você não vai poder, por conta dos seus filhos serem meeiros, e se os filhos forem menores de idade, ainda mais complexo, você vai ter que passar por um processo de inventário para conseguir, porque aí a justiça vai distribuir esse dinheiro e vai garantir que os herdeiros tenham acesso ao que cabe a eles. Por exemplo, você é casado com uma pessoa, mas se você tem filhos, o dinheiro que está no nome daquela pessoa não vai para você, não vai para o cônjuge, indiferente do regime de casamento, tá? Isso vai passar por um processo de inventário e isso vai sim ser dividido pelos herdeiros diretos, que é cônjuge, meiro e filhos meeiros. Então 50% caberia ao cônjuge e os outros 50% divididos entre os filhos. Até aí, tudo bem, né? Dividir o dinheiro, são seus filhos, está tudo certo. O problema que eu quero alertar hoje e que eu quero discutir hoje e que faz parte de um planejamento familiar é o tempo que leva para você conseguir ter acesso a esse dinheiro. Justamente quando você estiver num momento mais fragilizado, quando você estiver vivendo um luto, vivendo a dor da perda, você vai ter que lidar com a situação da falta de dinheiro. Se você não era acostumado a viver, vamos supor uma família que não tem problema de falta de dinheiro, que controla suas finanças, que controla suas contas, que é organizado e que consegue sistematicamente viver todos os meses sem embolo financeiro, mas estava tudo, por exemplo, na concentração na mão de uma única pessoa da família, tipo o provedor. Então ele era a maior renda, as contas bancárias estavam em nome dele, quem controlava as finanças, quem fazia o planejamento era só ele sabia do plano, né, financeiro que aquela família tem, quanto aquela família gasta. Então é extremamente importante que a gente reflita sobre todos esses pontos e que a gente de fato constitua um planejamento financeiro. E quando eu falo em planejamento financeiro é algo leve, algo simples, algo fácil de compreender, justamente porque todo mundo da casa deveria participar sobre isso. Todo mundo da casa deveria saber quanto dinheiro o casal tem. Quantos casais um esconde dinheiro do outro? Eu acho isso extremamente absurdo. Claro, cada um tem que saber da sua realidade, não estou aqui para julgar nem para poder, né, dizer o que tem que ser feito nesse caso, porque cada um vive uma realidade. Mas eu quero despertar em vocês a importância do casal poder compartilhar isso. Porque em caso de uma morte repentina, o cônjuge precisa saber qual é o caminho que ele precisa seguir para conseguir minimamente pagar as suas despesas. Vocês já ouviram falar aquele ditado de que não tem nem onde cair morto? Pois então, às vezes tem onde cair morto, mas o dinheiro está bloqueado. Mesmo que é conta conjunta e você tem filhos, aquela conta você não pode mais movimentar. Se você movimentar aquela conta que está também em nome da pessoa que faleceu, você pode sofrer sanções na justiça, porque aquele dinheiro, a metade cabe às crianças. Ah, mas eu saquei o dinheiro daquela conta porque eu tive que comprar comida. Infelizmente a justiça não leva isso em consideração, tá? Claro que existem juízes e que isso pode ser explicado numa ação judicial, mas é justamente isso que a gente quer evitar. Eu não quero que você, nem eu, nem a minha família, nem a família de ninguém fique em uma situação vulnerável caso uma pessoa falte, certo? Porque o processo de inventário, além de extremamente oneroso, ele é extremamente demorado, pode ser extremamente demorado, né? Você tem que abrir ele em até 30 dias, mas até 30 dias você abre o processo, você encaminha o processo, aí você vai buscar os bens daquela pessoa. E aí não é só o dinheiro que está na conta que você precisa para pagar a conta da energia que está vencendo e que não vai esperar o inventário, ou que é a conta do supermercado, que você precisa ir lá fazer supermercado, não tem mais comida em casa e que você não vai poder esperar o inventário, ou a conta da farmácia, uma medicação que você precisa, um exame que você precisa e você não tem acesso ao dinheiro. O dinheiro está lá, mas você não pode pegar. Então essa realidade é o que a gente
é o que preocupa muitas famílias. Eu tive na semana passada uma pessoa que me procurou e justamente disse, cara, eu tenho esse problema, eu não tenho condições de contar com a minha família, né? Já não tem mais os pais, enfim, não tem condições de contar com a família, a família não teria condições financeiras também de ficar, né? Talvez, claro, não deixaria passar fome, mas enfim, ele teria que garantir o acesso aos filhos dele, à esposa dele, caso ele falecesse. Porque além de tudo ainda tem uma empresa, né? Então além de todas as questões da empresa, tem patrimônio e tem dinheiro. Mas se essa pessoa falecer hoje, tudo que está no nome dela vai para inventário. Então não adianta ela ter empresa, não adianta ela ter patrimônio, não adianta ela ter dinheiro em conta. A família deles não vai ter acesso a esse dinheiro, tá? Então existem pequenos mecanismos que a gente consegue fazer e eu quero explicar para vocês duas opções principais que a gente teria para tentar evitar esses problemas, né? No planejamento financeiro a gente fala muito sobre reserva de emergência para caso de uma emergência. E aí muitas vezes a gente fala, Tesouro Selic porque é extremamente seguro, tem uma rentabilidade legal, você protege o seu dinheiro, ou Tesouro IPCA, você protege da inflação, enfim. Muito bom isso. Mas esse dinheiro vai para inventário ou não vai? Qual é a sua opinião? Né? O dinheiro que está no nome daquela pessoa, digamos, eu tenho uma conta na corretora que está em meu nome. Para eu poder abastecer aquela conta, eu preciso de uma conta bancária que esteja só no meu nome. Não pode ser uma conta conjunta. Então, muitas vezes, se você investe, por exemplo, em bolsa, ou você compra tesouro direto, enfim, você necessariamente vai estar com essa conta só no seu nome. Tá? Então, ou na grande maioria vai estar com essa conta no seu nome, ela está atrelada ao seu CPF. Então, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai ficar bloqueado, por mais que a reserva de emergência esteja num Tesouro IPCA, num Tesouro Selic, que é liquidez imediata, que você vai lá e resgata, o seu cônjuge não vai poder acessar esse dinheiro se você falecer, sem um inventário, né? E principalmente se tiverem filhos menores de idade, esse inventário é muito mais demorado, porque a justiça vai querer garantir que esse menor de idade a justiça vai querer garantir que esse menor de idade tenha acesso a esse dinheiro, e que o patrimônio dele, que a herança que o pai dele porventura deixou para ele, seja em dinheiro, seja em patrimônio, enfim, que isso tudo fique protegido e fique muito bem resguardado. Mas eu sou casado com a minha esposa. Sim, ela vai ser a tutora desses bens, mas ela provavelmente não vai poder mexer no dinheiro que é dos meninos, dos filhos, né? Meninos, meninas, enfim, não vai poder mexer no dinheiro que é dos filhos, tá? Eu quero só exemplificar um negócio para vocês, que aí muitas famílias pensam assim, mas eu vou fazer seguro de vida, porque aí se eu tiver seguro de vida, eu tô com a baita ideia, seguro de vida vai me garantir que a minha família vai, porque tem auxílio funeral, tem diversas formatações dentro do seguro de vida, e você vai garantir que a sua família tenha acesso àquele seguro. Porém, isso é um engano, tá? Por que é um engano? O seguro de vida vai sim garantir essa indenização atrelada a um valor que o segurado estava pagando, vai ter o auxílio funeral, vai ter tudo isso. O problema é que isso também demora. Um seguro também pode ir a inventário, ou mesmo que não vá a inventário, dependendo da configuração familiar, mas enfim, em uma forma fácil de entender, o seguro, se tiver menores de idade, também vai ser dividido entre os meios, entre cônjuge e entre filhos. Então, se você tem um filho menor de idade, ele, por exemplo, não tem conta bancária, ele vai precisar ter uma conta bancária para poder receber o seguro do pai, ou da mãe, do provedor, certo? Então, não é um processo tão simples, as famílias não estão preparadas para isso. Claro, qual é a família que tem conta bancária para filhos sem ter nenhum real lá dentro? Ficar bancando essa conta também não é uma estratégia interessante. Mas justamente a estratégia é você poder fazer um planejamento para poder evitar isso. E eu já vou falar para você mais no finalzinho da live, tá bom? Então aguenta aí. Então, fazendo um seguro de vida, você acha que está tranquilo, mas não está tranquilo. Eu estou acompanhando o processo de seguro de vida agora, que a pessoa faleceu há mais de 6 meses e a indenização ainda não veio. Por que a indenização ainda não veio? Deu algum problema? Não deu nenhum problema. É o processo burocrático que a gente enfrenta nesse país. Vocês não têm noção do tamanho da documentação que é necessária para você hoje conseguir comprovar. E eu entendo
securitizadoras, é assim que se fala, que elas precisam se garantir de fraudes também, né? Então não dá para simplesmente facilitar muito esse processo. Então é uma série de documentos, todos reconhecidos em cartório, os laudos, declaração em cartório, também declarações públicas dos herdeiros, conta bancária dos herdeiros. Por quê? Porque a conta que for para os menores de idade, por mais que o cônjuge vai ser o tutor daquele dinheiro, esse dinheiro não vai poder ser mexido até que aquela criança atinja 18 anos, a maioridade. Então, mesmo que você tenha reserva de emergência, vamos supor que você tenha reserva de emergência, que vai suprir de 6 a 10 vezes o seu salário. Isso a gente já sabe, quem acompanha aqui no meu canal, já sabe que a gente precisa, para uma reserva de emergência, de 6 a 10 vezes o nosso custo mensal. Então, se você tem 10 vezes o seu custo mensal, e você é o cônjuge e tem 2 filhos menores de idade, o dinheiro, por exemplo, daquela reserva de emergência, a metade vai para os filhos. Então você não tem mais 10 meses, você só tem 5 meses. Porque você vai conseguir sacar só a parte que lhe cabe. A parte dos seus filhos, muito provavelmente, não sou juiz, não estou aqui dando sentença para ninguém, é importante falar isso, mas muito provavelmente esse dinheiro vai ficar bloqueado. Ele vai para uma conta, ele vai para o inventário, e no inventário ele vai ser bloqueado numa distribuição para os filhos menores de idade, tá? É muito comum a justiça fazer isso. E receber um dinheiro de seguro. Esse dinheiro de seguro para filhos menores de idade também vai para uma conta dos filhos menores de idade e vai ficar bloqueado até que eles atinjam a maioridade. Então, se você tem um planejamento, isso é extremamente importante. Se você tem um planejamento familiar em cima de uma reserva de emergência que está no nome de uma pessoa só, cuidado. Se você tem um seguro de vida achando que está seguro, cuidado. Qual o problema dos dois? A reserva de emergência vai para inventário e você vai ter que dividir com seus filhos, caso haja filhos. Se não tem filhos, você não vai ter que dividir. Logicamente, se você é o único herdeiro, você não vai ter que dividir. Então, cabe você entender esse processo e o alerta serve principalmente para as famílias que têm filhos, né, e dependentes diretos. Então, e a segunda situação é que se você tem um seguro, você tem o problema da morosidade, do tempo que isso pode levar. Mas Peter, eu já sei de pessoas que sacaram o seguro em 30 dias. Eu também tive acesso, fiquei sabendo de uma pessoa que conseguiu acesso a 30 dias do dinheiro, mas e mesmo assim, a correria é enorme, a burocracia é muito grande. E por mais que aquela pessoa conseguiu fazer em tempo recorde, que é de 30 dias o acesso ao seguro, nesses 30 dias a pessoa sobreviveu de que maneira? Mas eu tenho crédito. Tudo bem, então cabe você avaliar. Por isso que eu estou aqui para explicar para você o funcionamento, os riscos que tem em cada modal desses. Mas você precisa avaliar se você consegue se manter por 30 dias, se você consegue se manter sem o seu cônjuge. E aí não é assim, mas eu trabalho, eu sou independente financeiramente. Você tem noção dos gastos familiares? Por isso que o planejamento financeiro precisa ser feito em família. O planejamento financeiro precisa ser participado em todos. Porque muitas vezes eu conheço também esposas que dizem, mas eu não sabia que a gente gastava tanto. Mas deveria saber, né? E só esposa, marido, eu não quero aqui, né? Não é questão de gênero, é só uma questão dos exemplos mesmo, que eu já tive acesso. Então é importante a gente partilhar esse planejamento e que esse planejamento seja feito em conjunto, para que o seu cônjuge saiba quanto você gasta por mês, para que o seu cônjuge saiba onde está o dinheiro, para que o seu cônjuge saiba como ter acesso rápido a essa reserva, porque mesmo para aqueles 30 dias pode ser que ela não consiga se manter. Tá? Mas tem cartão de crédito? Sim, você tem cartão de crédito, mas muita gente não tem. Você pode estar embolado no cartão de crédito, você pode estar com dívidas, aí é pior ainda, porque as dívidas vão se habilitar no inventário. Então, por mais que aquelas dívidas estejam sendo pagas, mas você sozinho talvez não consiga dar conta de pagar aquela dívida. E aí, se aquela dívida atrasar, no terceiro mês eles já vão começar a disparar cobranças automáticas, judiciais, cartorárias, enfim, protestos, né, para poder cobrar aquele valor. Então, qual é o seu planejamento familiar? Como está o planejamento familiar caso o seu cônjuge venha a faltar repentinamente? Tá? Onde o seu dinheiro está investido? Eu estou aqui supondo hoje pessoas que têm essa organização financeira e que têm essa reserva de emergência, porque até para essas pessoas, muitas vezes,
o que parece estar tranquilo, porque fez a lição de casa, estou com a minha reserva de emergência, estou tranquilo. No caso de uma emergência de fato, pode ser que esse dinheiro não esteja liberado, não esteja disponível. Então você acha que está organizado, mas você não está organizado. Você acha que a sua família está tranquila, mas a sua família não estará protegida como ela deveria mesmo, tá? Então eu quero dizer para você, tudo bem, Petra, mas então vamos começar a entender esse processo, o que eu tenho. Então você falou de 2 soluções, eu falei de 2 soluções muito legais que eu vou começar a falar para vocês agora, tá bom? Mas antes disso, gente, só quero pedir para vocês, deem uma forcinha, se inscrevam no meu canal lá no YouTube, se inscreve, deixa um like ali, porque isso me ajuda bastante para a gente poder tentar distribuir esse material para mais pessoas. Hoje somos muitos brasileiros endividados, muitos brasileiros que não têm educação financeira, muitos brasileiros que não fazem ideia do risco que correm, certo? Então dá aquele like, dá aquela forcinha lá no meu canal também, tá bom? Gente, então assim, como que a gente pode fazer para a gente poder se proteger dessas situações de uma emergência financeira, tendo uma reserva financeira alocada no nome de uma pessoa só? Como eu acabei de falar, já deu para mais ou menos sacar, né? O spoiler é justamente você fazer essa reserva de emergência em 2 pessoas. Simples assim. Você coloca, vamos dizer, você precisa de 10 mil reais para reserva de emergência, você tem uma conta só sua, uma conta só do seu cônjuge, você vai distribuindo meio a meio, tá? Para que em caso de uma falta você tenha 50% da sua reserva de emergência no seu nome, que você vai poder movimentar sem maiores problemas, e os outros 50% da reserva de emergência ficam sim atrelados ao inventário. Às vezes pode levar 30 dias, às vezes pode levar 60 dias, enfim, o tempo que eu já falei aqui na live para vocês, que depende muito, né, de cada caso. Mas, e aqueles outros 50% vão ficar bloqueados, e talvez 50% daqueles 50%, talvez em caso de filhos menores de idade, você não vai ter acesso. Ele vai ficar bloqueado numa conta em nome das crianças. Dentro do processo de inventário, isso é distribuído, tá? Então é extremamente importante, essa mínima estratégia já garante que você consiga sobreviver os 30 dias, sobreviver 60 dias, sobreviver 90 dias, porque você tem 5 meses da sua reserva de emergência. Então você consegue, teoricamente, sobreviver 5 meses tendo esse dinheiro no seu nome. Então é muito simples, é muito fácil, mas a gente não se atenta a isso, né? Vamos colocar o dinheiro tudo no nome de uma pessoa só. Pô, que legal, eu controlo o dinheiro, vamos botar tudo no nome de uma pessoa só. Bacana. Mas em caso de uma emergência como essa, em caso da pessoa faltar, e a gente muitas vezes tem o tabu de falar sobre morte, a gente tem o tabu de falar sobre, cara, e se eu não estiver mais? Ô, credo, tá desejando minha morte? Né? A primeira reação, ou não quer que eu viva mais, enfim, aquelas besteiras que a gente acaba falando, mas que de fato esse tabu precisa ser quebrado. Porque é importante que a gente saiba que mesmo tendo uma reserva de emergência, você pode sim estar extremamente vulnerável caso você não faça isso que eu acabei de falar para você, tá bom? Então, primeira dica, distribua em 2 CPFs diferentes, uma no seu e uma no seu cônjuge. Qual o valor? 50% do valor que você tiver na sua reserva de emergência para cada um deles, tá? Indiferente do seu regime de casamento, tá? Se você for parcial de bens, comunhão parcial de bens, e aquela reserva foi constituída depois do seu casamento, ou depois de uma união estável, tipo, a gente não é casado, mas a gente vive junto, sem problema nenhum, aquilo vai ser partilhado 50-50, tá? Então não muda. Se for separação total de bens, melhor ainda, já é 50% para cada um. Então em caso de uma separação, já está todo mundo com tudo decidido também, né? E com a comunhão total de bens também não vai mudar nada, porque vai ser totalmente dividido, tá? Então quando você casa, muitas vezes as pessoas pensam, mas o meu dinheiro é meu dinheiro, eu quero que o meu dinheiro fique só no meu dinheiro, e eu sou provedor, a maior renda da família é minha, e eu quero que esse dinheiro fique em mim, porque em caso de eu me separar, eu quero que aquele dinheiro fique comigo. Mas em caso de um pai de família, você precisa, antes de mais nada, pensar na sobrevivência, né? na sobrevivência dos seus filhos, tá? Então é extremamente importante que você coloque 50-50, por mais que você seja o provedor da casa, enfim, é uma reserva de emergência, não estou dizendo para colocar todo o patrimônio, certo? Então, primeira dica tá dada, e a segunda dica é, cara, qual é o tipo de investimento, que foi a pergunta que me fizeram, qual é o tipo de investimento que eu conseguiria colocar para que a minha família tivesse acesso ao dinheiro rápido, já que a gente viu que o seguro não é tão rápido assim. E eu não estou aqui criticando o seguro, se você tem seguro de vida, eu não estou dizendo para você cancelar o seu seguro de vida nem nada assim. Cabe uma estratégia, cada um tem que fazer
a estratégia que se sinta mais seguro, que se sinta mais confortável. Então, se você tem seguro de vida, isso te dá uma garantia. Permaneça assim, não estou dizendo para você não fazer, tá? Porque eu não estou falando aqui hoje de rentabilidade. E todas as vezes que a gente acompanha educação financeira, todo mundo só fala em rentabilidade, investimentos, rentabilidade, onde conseguir maior rentabilidade, maior desempenho da sua carteira, enfim, aquelas coisas todas. Mas hoje eu estou falando de proteção, de sobrevivência, né? De subsistência, o que a sua família vai precisar em caso de você falecer, tá? Então, qual seria uma segunda dica? Então, a segunda dica para você poder fazer um investimento que eu conheço, que não participa de inventário, que vai automaticamente para os seus dependentes diretos e que você consegue indicar os seus dependentes, né? Então, quando você contrata, você consegue indicar quem que são os seus herdeiros. Claro que se você indicar só seu cônjuge e tiver filhos, ele automaticamente vai direcionar para os seus filhos, tá? Porque esse sistema é um sistema bancário, é um produto bancário em que, em hipótese nenhuma, estou recomendando para vocês fazerem. Eu só estou querendo mostrar como funciona, qual é o entendimento, para que você possa definir o que é melhor para você, tá bom? Então vamos lá. Esse produto é a previdência privada. Volto a dizer, não estou recomendando previdência privada, não estou dizendo que é a melhor rentabilidade, não estou dizendo que é o melhor produto. Eu só estou dizendo que, em caso de uma emergência, a previdência privada vai automaticamente para os seus dependentes. Ela não passa por inventário, tá? Você não precisa esperar o tempo de inventário, passar naquele momento de dor por toda uma burocracia, né, onde você já não consegue nem raciocinar direito, porque acabou de perder uma pessoa muito querida, muito importante na sua vida, e você tem que tomar uma série de decisões, buscar uma série de documentos, passar por aquela burocracia que, num estado emocional tranquilo, a gente já não gosta, já é extremamente desconfortável, estressante, imagina no momento de dor, tá? Então, a previdência privada, ela é hoje o canal que eu conheço mais rápido para você dispor daquele dinheiro, daquela reserva de emergência para sua família poder sobreviver na sua falta, ou na falta da pessoa que tiver com a maior renda da casa, certo? Outra situação, e agora é só explicando sobre os custos, tá bom? Então, as duas dicas eu acabei de dar para vocês. A dica 1 é abra a conta no nome dos dois, do pai e da mãe, dos filhos, né? Principalmente aqui a proteção familiar, pensando em filhos, tá? Então, abra o nome de cada cônjuge, uma conta em nome de cada cônjuge, para que tenha acesso ao dinheiro rápido, sem passar pelo inventário, sem ficar bloqueado, sem passar pelo processo de dividir ainda aquele dinheiro, porque é uma reserva de emergência. Você calculou 10 meses, você vai ter que dividir, você só vai ter 5 meses, e isso pode ser que não seja o suficiente, tá? E o segundo passo é a previdência privada. Eu quero um dinheiro rápido para minha família. Então você faz uma previdência privada, coloca um dinheiro, talvez a sua reserva de emergência, nessa previdência privada. Previdência privada também é seguro, existem fundos seguros que investe em renda fixa. A previdência privada, ela acaba investindo em tesouro direto também, em IPCA. Então é um dinheiro seguro, né? Não é o produto mais seguro que tem hoje no mercado financeiro, mas ainda assim é um dinheiro de extrema segurança. E que você consegue passar rápido para sua família. Hoje nós estamos falando de velocidade em acesso ao seu fundo de emergência em caso de morte, né? E valores, então. Se você, por exemplo, hoje tiver 10 mil reais na sua conta bancária, você vai pagar de ITCMD, eu estou falando aqui de Santa Catarina. ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então quer dizer que se eu quiser doar o meu dinheiro que está na minha conta bancária aos meus filhos, eu tenho que pagar esse imposto, e se eu falecer, os meus filhos vão ter que arcar com esse imposto para poder receber aquele dinheiro. Tá? E esse valor aqui em Santa Catarina é de 8%. Então a alíquota do ITCMD é de 8%. Tá? Então tudo que você for doar para os seus filhos, o dinheiro, ou imóveis, ou carro, ou qualquer coisa, em caso de morte ou por doação, você vai ter que recolher 8%. Em Santa Catarina é 8%. São Paulo eu sei que é 4%. Isso varia de estado para estado, você tem que se informar dentro do seu estado. Googlezinho rapidão lá para poder saber qual é o ITCMD do estado que você está me ouvindo agora, tá? Então 8%, isso quer dizer que dos 10 mil reais que você tem na sua conta, você vai pagar 800 reais de ITCMD. Se for 100 mil reais, 8 mil reais.
e assim você consegue ir escalonando aquele dinheiro. Então, poxa, se você calculou que 10 mil reais serve para 10 meses da sua manutenção de custos familiares, então estamos calculando R$1.000 por mês, certo? 800 vão só para o governo, só para você poder pegar o dinheiro que é seu. Então, na verdade, você como herdeiro, né? Então, na verdade, se você deixar esse dinheiro ali, você perde um mês da sua reserva de emergência. Então, se você deixar o dinheiro numa reserva de emergência, numa conta bancária, um mês a mais você tem que calcular, porque a sua família vai perder no ITCMD na hora de sacar aquele dinheiro. Tá legal? É importante entender isso. Gente, recapitulando, ITCMD é imposto de... Recapitulando, gente, é imposto de transmissão causa mortes doação, ITCMD. 8% aqui em Santa Catarina, 4% em São Paulo. Você tem que, é um imposto estadual, você tem que ver no seu estado quanto que é, tá? Então, esse imposto, ele vai ser devido, tá? Se você tem 10 vezes o seu salário, provavelmente um mês do seu salário, do seu custo mensal, que está na sua reserva de emergência, vai para o governo só para você poder distribuir isso aos seus herdeiros. Então, tem que ficar atento nisso, é um ponto muito importante. É uma questão muito sensível nas famílias, porque aí o dinheiro começa a faltar. Imagina, você demorou para o inventário, a pessoa faleceu, mas ele tem uma reserva de emergência, estamos tranquilos. Tem um inventário para fazer, então já demora um tempo aí, você vai ter que ter dinheiro para conseguir se manter nesse tempo. Segundo, tem filhos, então você só recebe a metade, outra metade, se os filhos são menores de idade, fica bloqueado. Terceiro, você vai perder com o ITCMD na transferência daquele dinheiro. Então, assim, é extremamente importante que você consiga considerar, agora que você já conhece esses riscos, você consegue montar, dei 2 dicas aqui hoje para você, de como você consegue se proteger a sua família. E eu não estou nem dizendo se você é o principal provedor, mas seu cônjuge pode vir a faltar, né? E o complemento da renda daquele cônjuge, ou pior, o dinheiro que talvez estiver também em nome daquele cônjuge que está organizado para a sua reserva de emergência, que ele também vai ficar bloqueado, que você também vai passar por processo de inventário, você vai passar pelo processo de dividir aquele valor, você vai passar por um processo de pagar o ITCMD, tá? Então, tudo o que você deixar para aquela pessoa, ações, dinheiro em conta, imóveis, carros, né? Veículos, então tudo vai passar por esse processo. Então, muitas vezes eu já vi viúva passar necessidade, pedir pelo amor de Deus, me empreste um dinheiro para poder comprar comida, para poder comprar remédio, porque eu não trabalho, meus filhos, eu não tenho acesso ao seguro, eu vou receber o dinheiro de seguro, os bens estão bloqueados no inventário, a conta bancária está bloqueada no inventário, mas eu preciso comprar remédio, eu preciso comprar comida, preciso pagar a escola. Então, muitas vezes, aquele padrão de vida que a pessoa estava acostumada, ela até poderia continuar mantendo se ela tivesse um planejamento familiar, um planejamento financeiro para isso, tá bom? Então, gente, a minha missão hoje é despertar essa atenção, né? Criar essa pulguinha atrás da orelha para que você realmente pense se você está de fato protegendo sua família, se você está de fato organizado financeiramente, se de fato a sua reserva de emergência é acessível, tá? Então, não estou falando de rentabilidade, volto a falar aqui, a live de hoje não foi sobre rentabilidade, não foi sobre o melhor investimento, não foi sobre nada disso. Foi sobre alternativas para que você possa avaliar como a sua família tem acesso rápido ao dinheiro caso você venha a faltar, tá bom? Gente, um beijão para vocês e a gente vai ter mais live. Me acompanhe no meu canal, se inscreve no meu canal, dá aquela forcinha, dá aquele like e me manda perguntas no direct se quiser, porque essas perguntas me ajudam muito a eu poder estar me conectando com as dúvidas de vocês. Então, semana passada eu recebi essa dúvida e realmente resolvi fazer a live para poder explicar isso, porque certamente isso é a dúvida de muitas famílias, certamente muitos desses pontos que eu falei hoje para vocês, as pessoas não se atentam, né? Acham que estão seguras, mas de fato não estão tão seguras assim, tá bom? Gente, valeu, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!